Você sabe qual a diferença entre a função mod e a função modo? Assista este vídeo e descubra qual é. É muito comum os profissionais confundirem a função mod com a função modo. Veja a diferença. No curso de Excel básico foi apresentado a função mod, que retorna o resto de um cálculo de uma divisão. Vamos relembrar esta função. A função mod identifica o resto de uma divisão, ou seja, em um cálculo de divisão que sobre um resto, a função mod identifica o valor deste resto. Na sintaxe desta função, são solicitados dois argumentos, num, que seria o dividendo, e o divisor. Veja este exemplo. Na coluna valor 1, temos números que serão divididos pelos valores desta segunda coluna. Nesta célula, executaremos o cálculo 20 dividido por 4. O resultado é 5. E através da função mod, verificaremos se esta divisão possui resto. Acionamos a função mod, clicamos no número 20, que representa o dividendo, colocamos ponto e vírgula e clicamos no número 4, que representa o divisor. Fechamos o parênteses e pressionamos Enter. E note que ele retorna o valor 0, indicando que esta divisão não possui resto. Neste segundo caso, vamos dividir 27 por 5. O resultado da divisão é 5,4. Utilizando a função mod, vamos verificar se esta divisão possui resto. Acionamos a função mod, clicamos no número 27, que representa o dividendo, colocamos ponto e vírgula e clicamos no número 5, que representa o divisor. Fechamos parênteses e pressionamos Enter. E note que ele indica que a divisão possui o resto 2. Quando se divide um valor por 0, ele retorna a mensagem de erro div0, tanto no resultado da divisão, como no resultado da função mod. Estas são as principais características da função mod. Vamos conhecer agora a função modo. A função modo é utilizada para identificar o valor que mais se repete em um intervalo. Mas, nas versões mais recentes do Excel, a função modo foi substituída pelas funções modo.único e modo.multi, que são mais precisas que a função modo. A função modo.único retorna o valor que ocorre com mais frequência em um intervalo. Mas atenção! Se o intervalo selecionado contiver textos ou células vazias, esses valores serão ignorados. Se as células contiverem o número 0, elas serão analisadas. E se o intervalo selecionado não contiver valores repetidos, ele retornará a mensagem de erro ND. Nesta coluna, temos uma sequência de valores. Alguns deles se repetem. Utilizando a função modo único e selecionando este intervalo, ele retorna o valor que mais se repete, que é 80, aparecendo 4 vezes na coluna. Caso exista 2 ou mais valores que se repetem com a mesma quantidade, o Excel retornará o valor que aparece primeiro, analisando a coluna de cima para baixo. Note que o valor 49 também aparece por 4 vezes, mas o Excel retornou o valor 80 porque ele apareceu primeiro na coluna. Caso queira identificar todos os números com a repetição mais alta, utilize a função modo.multi. A função modo.multi retorna todos os valores que se repetem com mais frequência em um intervalo de dados. Para conseguir visualizar todos os resultados, devemos selecionar algumas células, pois esta função pode retornar várias respostas, e cada resposta deverá aparecer em uma célula separada. Para esta demonstração, utilizaremos o conceito de células matriciais, que serão estudadas com mais detalhes no curso de Excel avançado. Inserimos o sinal de igual e acionamos a função modo.multi. Selecionamos os valores que serão analisados. E como iremos utilizar o conceito de células matriciais, não devemos finalizar pressionando a tecla Enter, e sim, simultaneamente, as teclas Ctrl, Shift, Enter. Observe que ele retorna todos os valores que contêm a quantidade mais alta de repetições. Como selecionamos 3 células e temos apenas 2 valores que se repetem com mais frequência, na terceira célula aparece a mensagem de erro ND,
indicando que só temos dois valores com repetição mais alta. As funções modo ponto único e modo ponto multi só analisam valores distribuídos na vertical. Para conseguirmos executar a análise desses valores, devemos inserir a função transpor antes da função modo ponto único e fechar mais um parênteses no final da fórmula, para que ele consiga encontrar o valor correto.